Diz assim a palavra do Senhor. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos que vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar no seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em seu manto? Quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda pergunta: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas na casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e lhe disseram: sua filha morreu. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles lhe disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Então não se conhece a Deus se a gente não sabe o que Ele faz. Vamos lá. Quando o Senhor fala a Moisés, inspira Moisés a escrever o cântico, o que Ele fala para Moisés? Escreve tudo que eu fiz desde a travessia do mar até agora. Ensina os filhos de Israel. E ensina os filhos dos filhos. Os pais, os filhos e os filhos dos filhos. E por que ele diz isso, igreja? Porque aquela geração pode passar, mas o que ele fez não passaria. Porque a partir do momento em que eles cantassem o cântico de Moisés, eles lembrariam do que o Senhor fez, e eles saberiam quem Ele era. Só que há em nós uma ideologia criada e que a gente aprende de que nós não podemos chegar a Deus esperando alguma coisa. Nós não podemos. Mas eu quero te dizer que o Evangelho da Graça transmite em nós a consciência de filho. Então não ache que você não pode se achegar a Deus esperando, tendo expectativa. Coloca para mim, irmã, Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, vai dizer: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Isso aqui não está separado. Isso aqui está no mesmo contexto. Então é necessário que você se aproxime de Deus, crendo que Ele exista e Ele é galardoador. Então ela começou a criar uma fé de que somente seriam curados quem Jesus tocasse.
Esse era o testemunho que Jesus pregava. E estavam acontecendo muitos milagres. Então, a população, aqueles habitantes daquela área entendiam que eles só seriam tocados se Jesus os tocasse. Foi isso que foi incutido neles. E aí, a gente vê Jairo, o dirigente da sinagoga. Ele não era qualquer pessoa. O dirigente da sinagoga não era qualquer pessoa. Ele era alguém cujo havia um alto escalão, havia uma hierarquia, então ele não era qualquer pessoa. E ele é a prova viva de que é possível renunciar por Cristo. Porque ele foi capaz de entregar tudo que ele tinha para possuir aquilo que somente Jesus poderia lhe dar, poderia lhe oferecer. Porque na nossa vida é assim. Nós, seres humanos, quando a gente vem para Jesus, é necessário a gente renunciar a algumas coisas. Só que nós, seres humanos, quando nós renunciamos, nós somos seres dotados de inteligência. Então, quando você olha para a renúncia focando no que você vai ganhar e não no que você vai perder, a tua caminhada com Cristo se torna mais fácil. Porque imagina se você só focar no que você vai perder. Aí te bate o desânimo. Aí você realmente não vem para Cristo, você não consegue servir a Deus, porque você está